Bom, Gabriel, vou mostrar a execução do sistema, tá? Então, vou tentar acessar com um usuário, um exemplo, admin. Ele não vai ter no banco, ó, usuário não encontrado, tá? Então, tem que cadastrar um novo usuário, tá? Depois eu posso até alterar as informações aqui, adicionar itens, como por exemplo, se for um engenheiro, para poder colocar o campo do CREA, né, da identificação e tal. Então dá para trabalhar. Vou colocar um nome, Fernando. CPF, eu não coloquei restrição, tá? Então só defini que era para não usar a pontuação. Usuário, como eu vi que o admin não tinha, eu vou adicionar o admin senha 123 e aqui senha 123. Caso ele digite errado aqui, ó, não bata, né, as senhas, a hora que ele for salvar ele vai falar que senhas não conferem. Aí então ele tem que vir e acertar as duas senhas, né? Clique em salvar, ele vai salvar o usuário, tá? Então, e vai jogar para a tela de login. Na tela de login, então você vai preencher os campos de usuário e senha e fazer o acesso. A partir do momento que ele acessa o menu, ele fala, ó, a aplicação precisa de acesso às mídias, né, do dispositivo, no caso celular. Ele vai permitir, e aí então, ó, vendo o olá usuário, né, admin, a data de hoje e o horário atual, então ele vai alternando esse horário aqui, então, né, só para manter a ideia. Esse verificar histórico é se caso tiver algum histórico, tá? Mas por enquanto o sistema ainda não tem nada cadastrado. O passo seguinte, ele tem que cadastrar um agricultor. Então geralmente antes de fazer o cálculo da dosagem, eu faço eu cadastro primeiro o agricultor onde eu vou aplicar a dosagem na agricultura. Então vou colocar um nome aqui, Sebastião. Não, eu não coloco o acento, tá? Poderia até colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou identificar aqui, ó. Poderia até colocar um tio, cadê aqui, ó, Sebastião Rodrigues, um exemplo, né? O software ele tá em inglês, tá? Então assim, eu não atribuí acentuação da língua portuguesa, tá? CPF também sem restrição, tá? Só apenas colocando o número sem pontuação. Local, né, ou sítio, né, onde o agricultor onde vai ser aplicado o lodo. Então, por exemplo, pode se falar sítio Santa Maria, um exemplo, né? E vou salvar então esse agricultor. É um cadastro simples. Com o agricultor já cadastrado, aí então eu posso vir aqui e cadastrar as dosagens, né? O cadastro das dosagens. Como a gente havia comentado, você tinha falado para mim, a primeira aporte, né, ou seja, o primeiro start que a gente tem da ferramenta é verificar as restrições de locacionais, tá? E essa aptidão. Então, isso aqui está no CONAMA, então o primeiro item será aplicado na unidade de conservação, com exceção das áreas de proteção ambiental? Sim ou não? É claro que aqui ele já vem tudo com sim, tá? Porque se ele tentar passar para frente, ele vai falar, não pode ser realizado o cálculo, verificar os itens acima. Então, claro que se ele for colocando não e deixar no caso, ele leu e não foi de acordo, tá? Então, por exemplo, verificar, ele vai falar que ainda assim tem algum item que não entra dentro dos requisitos, que no caso, por exemplo, foi o quarto, né? Será aplicado no interior da zona de transporte de fontes e tal. Mas se ele gera não, então ele vai clicar aqui, ó, e aí ele vai falar, ó, termo de responsabilidade. Esse texto aqui eu posso mudar, tá? Mas eu deixei assim só para, né, declaro que não faltei com a verdade, respondi os itens conforme está definida na resolução do CONAMA, tal. Concorda? Sim. Aí ele me joga para a tela de declividade. A atribuição da declividade. Então, aqui é o seguinte, as características, né? Área agrícola com aplicação superficial sem incorporação, superficial com incorporação, subsuperficial em sulcos. Para cada um tem uma porcentagem de declividade. Respeitei o CONAMA, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui no primeiro e colocar uma porcentagem alta, 60% de declividade, ele vai me dar um erro, falar, ó, não foi possível, tal, o valor tem que ser inferior a 10, que é o recomendado. Então, para esse tipo de aplicação é 10%. Se fosse esse daqui,
ele seria outro valor, 18%. Tá? Então, dependendo da aplicação, ele te dá uma porcentagem, ó, 25, tá? Inferior. Então, por exemplo, nesse caso de encovas, eu vou colocar 24, para dar, 24% de declividade, tá? Para dar o ok, mas qualquer um deles, se estiver de acordo com a especificação para cada item, ele vai passar para a próxima página, né? Para a próxima tela. Então verificou-se que bateu a declividade, então ele autorizou e passou para frente. Aí ele tem que preencher os requisitos mínimos de qualidade do lodo, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz o seguinte, de acordo com a tabela do CONAMA, ele já tem a especificação mínima, né, de miligramas por quilo em base seca, tá? Então, eu fiz aqui o cálculo com base nesses dados. Então, por exemplo, é claro que se tiver tudo zerado, né, ele pode passar para frente, tá? Mas, por exemplo, se eu vier aqui, ó, no bário e colocar uma quantidade absurda, né, ele vai fazer a verificação e vai me retornar. O que é estranho, porque era para ele retornar. Bom, deixa eu ver aqui se... eu tenho que depois então verificar. Aqui nesse item tá tudo zerado. Eu tenho que verificar o porquê que ele tá dando, né? Ele não deveria autorizar. Na realidade ele não autorizou, mas ele não estava dando a mensagem de erro, tá? Um valor bem grande, né, de miligramas por quilo, ó, e ele não está me retornando erro. Eu vou ter que verificar isso, porque na realidade ele tem que me retornar um erro, tá? Por isso que ele não estava indo. Mas eu verifico isso aqui rapidinho. Por exemplo, eu coloco coloco, sei lá, vou colocar aqui 120, 10, 30, vamos supor que mobileno. É claro que para cada item tem uma definição de valor já mínima, né, ou no caso máxima permitida. Então, se ele tiver tudo ok, vai para a próxima. Como não foi, provavelmente algum desses itens está acima do permitido. Era aquele lá, tá? Então, o último que eu atribuí que era o mobileno, mas tudo bem. Aí ele escolhe o tipo de lodo. Se for tipo A, ele permite a integração, tá, com os itens. Opa, volta. Ó, tá? Então ele permite a pessoa fazer a instanciação. Que aqui eu zerei, deixa eu retornar. Verificar. Ele não pode estar zerado, nulo, que eu falo assim, vazio. Tem sempre que ter um valor aqui dentro, tá? Porque ele está fazendo a verificação em tempo real. Então, por exemplo, eu vou colocar tipo B. Então ele já sabe que esses dois itens não vão... Tá até bloqueado, ó. Eles não vão ser alterados, porque só vai competir no tipo B os coliformes termotolerantes, tá? E os ovos viáveis de euminhos, tá? Então, um desses dois. É claro que tem uma quantidade, tá? Aqui é uma legenda para esse tipo de aplicação, então acredito que não vai ter problema nenhum. Aqui eu vou colocar uma quantidade que eu sei que eu acho que vai passar, que aqui acho que até 0.2 ele aceita, se não quer 0.25. Então eu vou dar verificar níveis. Deu um erro, provavelmente porque tá zerado. Deixa eu voltar aqui, tipo B de novo. Vamos ver se com zerar. Depois eu tenho que verificar isso aqui. Ele deixa passar. Mas eu verifico esses erros depois, eu te passo, tá? Mas eu tô mostrando mais a sequência de ação. Depois que ele passa então por aquela verificação de patogênicos, né? Tipo coliformes e tal, ele vem para a tela de calculagem de dosagem. Aqui em nome do agricultor, posso selecionar os agricultores, tá? Com relação a minha aplicação. Por exemplo, eu só tenho o Sebastião Rodrigues, que foi o que eu criei, então só vai ter ele aqui, tá? Mas se tivesse N agricultores, iriam aparecer aqui em lista, se eu não me engano, em ordem de registro, tá? Depois eu tenho como eu trazer isso em ordem alfabética. Depois que ele seleciona o agricultor, já vem a data da dosagem atual. Ele vai buscar então o local cadastrado para o Sebastião, que no caso era o sítio Santa Maria. A aplicação ou superficial ou subsuperficial, um dos dois. Vamos supor que é superficial. Depois ele vem para o cálculo do nitrogênio disponível. Eu tenho que colocar o fator de mineralização, né? Então, por exemplo, 30%, que ele é aquele lodo digerido aerobiamente.
tem que colocar a porcentagem de nitrogênio. Vou colocar um valor baixo, 4, por exemplo, 4% de lodo disponível, aliás, de nitrogênio disponível no lodo, e calculo então o disponível. Com base nos 30%, então eu tenho 12 quilos por tonelada de lodo, tá? Não é 12 mil, tá? Isso aqui é 12 quilos. Depois eu tenho que verificar se eu tenho que converter aqui, ó, a apresentação. Posso retirar às vezes os três, né, as três casas, mas é porque como é peso, eu deixei, tá, as três casas. Feito o cálculo, então ele vem por N recomendável, pela cultura, então ele vai fazer o cálculo da dosagem de acordo com a cultura. Cada uma dessas culturas que eu deixei, abacaxi, banana, café, goiaba, milho, seringueira, eu consigo fazer a aplicação, tá? Então, por exemplo, goiaba, e aí então eu vou calcular a dose, tá? Feito o cálculo da dose, né, que são 33,363 quilos de nitrogênio por tonelada de lodo seco, ele faz então com base no CONAMA. Aqui o resultado do cálculo, eu posso atribuir uma umidade, tá? Por exemplo, se eu falar assim, ó, não tem umidade, então é 1, tá? Isso depois eu tenho que especificar, porque se eu zerar, eu tenho um cálculo que baseia no lodo seco, adicionando a umidade. Se eu zerar isso aqui, ele vai multiplicar por 0, então vai dar 0, então não vai dar certo. Então, mas se eu atribuir, eu vou até especificar aqui que 1 o padrão, o coeficiente de aplicação quando não há umidade, tá? Mas depois eu tento alterar isso para um jeito mais fácil de entender. Por exemplo, meu lodo seco deu 33, mas não, eu tenho um lodo úmido com 40% de umidade. Então eu posso calcular e ele me dá então 55,555 toneladas por hectare, tá? Feito o cálculo, eu salvo o cálculo, ele vai aparecer aqui, dosagem salvo com sucesso. Aí então eu posso verificar histórico, tá? Que aí ele me traz, ó. Então os dados pessoais, Sebastião, Santal, Goiaba e assim por diante, a data, o FM, alguns dados do seco, úmido, tá? Claro que se eu quiser fazer outro, eu vou passar pelas mesmas etapas, e aí eu vou até dar sequência aqui só para mostrar que na realidade ele vai registrar todos os itens, tá? Por exemplo, todos os itens não, mas que ele vai manipular de forma diferente, vai gravar isso no sistema. Opa, aqui é 10, né? Então, ó, verificar lodo. Então ele verifica a declividade. Vou colocar aqui itens. Depois eu vou dar um jeito de salvar isso no banco também, criar uma tabela e vincular com o agricultor. Vou tentar ver se eu consigo fazer isso aqui, tá? Uma vez que o objetivo da ferramenta é fazer apenas o cálculo, então essa gestão, a ferramenta ainda não está em si preparada, mas eu posso tentar fazer isso o quanto antes. Aqui eu posso selecionar o tipo, né? Tipo B, por exemplo. Então aqui é 10 e aqui é 20, tá? Então, ó, lembrando que, ó, conforme eu troco, ele dá verdadeiro ou não. Se ele ficar vermelho, é porque eu vou ter que fazer uma alteração, tá? Esse valor ele está acima do permitido. Então, por exemplo, o 2, ele ainda está acima, 1, ele ainda está acima. Eu acho que, se eu não me engano, ovos é 0 ponto alguma coisa, 0.1, por exemplo. Aí ele permite, porque acho que aqui o limite é 0.25, tá? Por exemplo, se eu deixar 26, ele não limite, tá? Ele ultrapassa a constância, ó. Mas está aqui, tá? Depois então faço a verificação. Eu tenho que depois ver porque eu desabilitei. Aí eu tenho que isso aí, na realidade, é um erro meu, que agora que eu verifiquei, que quando eu desabilito para o tipo B, esses campos, eles não ficam habilitados, e aí eu não consigo pegar os valores zero. Então, quando for tipo B, eu tenho que passar esses valores já zerados, mas isso aí depois eu altero, tá? Mas então, tipo A, deixar ele zerado, tá? Verificar os níveis, ele vai passar para o cadastro, ó, me dando o retorno. Bom, então seleciono uma opção, eu vou pegar o Sebastião de novo, subsuperficial, que da última vez foi superficial, escolho a opção 10%, vou colocar aqui
3.5, eu acho que ele vai aceitar, porque é cálculo, 3,5. Eu posso então colocar números fracionados, ou seja, decimais. Vou colocar a banana como item de cultura selecionada. Calculo a dose para banana, 142,857 kg de nitrogênio por tonelada de lodo seco. Se caso tiver umidade, por exemplo, 70%, ele vai me calcular então quantas toneladas por hectare que eu vou precisar, né, para ser aplicada. Aqui no caso, 476 toneladas, né? Salvo. Ele salva então a dosagem, e aí eu posso verificar aqui, ó, os dois cadastros, tanto o da goiaba, que foi a primeira, quanto a da banana, tá? Isso para o mesmo usuário e tal. E posso fazer a manutenção, no caso pesquisa de dosagens, eu posso pesquisar por agricultor, tá? No caso só tem o Sebastião cadastrado, e ele me traz então os dois dados, tá? Se caso falar, não, o segundo dado não está certo, posso clicar com o botão segurar clicado, tá? E aí eu vejo verificar, excluir, deseja realmente excluir a ação? Não, se eu não quiser, ó, o item não foi deletado. Agora, se eu quiser deletar, só segurar pressionado, clica em sim. Então, ó, o item foi deletado. Aqui no caso, ele não apaga de hora. O que eu tenho que fazer? Cancelar a pesquisa e retornar a pesquisa novamente. E aí ele atualiza a lista, tá? Ó. E aí você só tem um cadastro, um registro, tá? Então, ó, bom, feito isso, então o sistema ele está apresentado. Aqui eu posso fazer o logoff para a tela inicial de login. As configurações eu não tinha manipulado ainda, tá? Mas tem um item aqui, quer ver, o logoff, que eu acho que eu não apresentei. Ele volta para a tela de login, que seria o sobre, tá? Eu coloquei algumas definições do sistema, né? Que seria o resumo, se eu não me engano. Eu acho que eu coloquei o resumo aqui, ou parte da introdução, tá, do sistema. E aí aqui no final tem o sair, que sai do sistema. Pronto.